estou me afogando em ti, estou me afogando em ti, no furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Pode entrar, é tudo seu, faça o que quer fazer, meu coração é teu, não quero mais o meu querer, não vou sair daqui até tocar você. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, eu quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Deus, eu estou me afogando em ti, estou me afogando no furioso oceano, vem fluir dentro de mim, Senhor. Estou me afogando em ti, estou me afogando no furioso oceano, vem fluir dentro de mim, Espírito Santo. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Estou me afogando em, estou me afogando em ti. Deus, queremos mais da tua presença, Deus. Que o oceano do teu Espírito Santo flua. Que o Espírito do Senhor, Pai, pare sobre os nossos corações, Deus. É tudo teu, Pai. O nosso corpo é do Senhor, Pai. O nosso corpo é templo do teu Espírito Santo, Deus. Queremos nos afogar no teu Espírito Santo. Furioso oceano, vem fluir dentro de nós. Estou me afogando em ti, estou me afogando no furioso oceano. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Senhor, estou me afogando em ti. Visite-nos, Deus, visite-nos, Deus. Estou me afogando em ti. É tudo seu, faça o que quer fazer. Meu coração é teu, não quero mais o meu querer. Não vou sair daqui até tocar no ser. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Eu quero mergulhar no furioso oceano, vem fluir dentro do Espírito Santo. Estou me afogando em ti, estou me afogando no furioso oceano.
Estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. Aleluia. Bendito em nome de Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade de continuar fluindo entre nós também através dessa aula. Amém? Charles, beijão, meu querido. Muito obrigado, viu? Precioso demais. De nada. Música certa. Parece que você assistiu a aula antes até. Tem tudo a ver. Glória a Deus. E aí, tá todo mundo bem, né? Saudade demais de vocês. Vontade de ficar assim, papeando com vocês, mas a gente tem conteúdo aí. Hoje vai ser uma aula mais expositiva, né? Mais nos moldes tradicionais de uma aula aí. Mas eu vou abrir em alguns momentos aí para vocês. Fiquem tranquilos que eu não consigo ficar falando sozinho também, não. Bom, peraí que eu não pus em modo apresentação, deixa eu colocar para ficar melhor. Isso, eu acho que assim vocês devem estar vendo a minha tela cheia. Só um resgate, né? Estamos num curso sobre dons espirituais. Mas junto com os dons espirituais, nós vemos temperamentos, nós vemos personalidades, nós vemos ministérios, e assim nós queremos formar esse relacionamento, tentar entender melhor como funciona esse relacionamento e essa ação de Deus em nós. Temos que entender o homem, temos que entender Deus, porque dons espirituais são as manifestações do Espírito Santo em nós. Então, as duas coisas estão integradas aí. Apenas lembrando, a aula de hoje nós vamos falar sobre Imago Dei, ou em outras palavras, nós como imagem e semelhança de Deus, tá? Então, é uma aula um pouco mais de teologia sistemática, vamos dizer assim, quase que doutrina, um pouco de antropologia aos olhos da Bíblia, né? Eu me baseei um pouco no Jorge Pinheiro, Somos a Imagem de Deus, depois eu coloco lá no grupo para vocês, e um pouco no Stanley Grass, Pós-Modernismo, tá? Um outro livro também que fala sobre que homem é esse que nós estamos falando. Eu estou dizendo isso... Professor, você está gravando? Estou gravando. Inclusive, podem colocar a presença aí no chat, tá, gente? Que aí já sai para mim lá na gravação a presença de vocês. Eu preciso que vocês saiam do lugar comum enquanto a gente falar hoje aqui sobre o que nós vamos falar. Até aqui, em muitos momentos, vocês estavam pensando em vocês mesmos, né? Quando falo eu, pessoa, sempre olhando para mim, né? Eu, pessoa. Procure sair um pouco desse lugar e olhar para o ser humano que está à sua volta. Tanto o seu liderado, quanto a pessoa que você evangeliza, o cara do seu trabalho, a pessoa que estuda com você, seu familiar, não interessa. Porque a gente vai tentar entender um pouco o ser humano, e não só a gente mesmo. Mas é claro que se aplica a nós. Não dá para se isentar totalmente quando eu falo do homem. Até os antropólogos falam isso. Eles, às vezes, quando vão estudar uma comunidade, né, uma tribo, alguma coisa, eles tentam assim, agir como se não fosse, se eles não tivessem nada a ver com aquilo. Mas isso não é possível, porque nós somos os seres humanos. Então, isso significa que a gente acaba impactando de alguma forma na descrição que a gente faz. Lembrando que cada ser humano é uma pessoa única. E mais do que uma pessoa única, aqui nós estamos falando de pessoas que são filhas ou filhos de Deus, né? Portanto, tem o próprio Deus dentro de si. Eu preciso começar com uma reflexão que está lá no livro de Gênesis, que é quando, na criação, Deus, no princípio havia o céu e a terra, aí o Espírito Santo pairava sobre as águas, né? E Deus disse, haja luz, e ali foi o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, foi fazendo a criação, e no sexto dia, então, Deus disse, façamos o homem, a nossa imagem, e conforme a nossa semelhança. Domine ele
sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Aí tem um poema, uma pequena poesia, digamos assim, ali no meio desse texto. Ele diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. É muito interessante, do ponto de vista literário, que Gênesis já comece com uma narrativa, mas logo no primeiro capítulo ele já inclua uma poesia. É claro que você não vê muita rima na língua portuguesa, você não consegue ver, talvez, uma poesia. Talvez muitos aqui nunca prestaram atenção nisso, que tinha uma poesia ali no meio. Mas tem. Essa repetição, essa forma é pura poesia hebraica. Deus está criando, está falando que está criando e está falando com arte. Não está só narrando fatos. Ele está celebrando, ele está comemorando, ele está cantando a sua criação, tá? Aqui, quando ele chega na criação do homem, a coisa é um pouco mais profunda. E ele vai desdobrar essa criação depois, nos capítulos seguintes, porque o homem é o foco de Deus. E lá no verso 7, vai dizer o seguinte, que então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivo ou um ser vivente. É uma descrição diferente de todas as outras coisas que ele havia narrado enquanto criou. Tá? Então, ele disse, por exemplo, quando ele criou lá, por exemplo, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias, anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez. Não tinha aquele cuidado, aquele carinho, aquele envolvimento completo do próprio Deus entrando dentro do ser criado. Ele sopra em suas narinas o fôlego de vida. Eu queria que vocês prestassem atenção nisso. A criação do homem não é só porque é a última, não é só porque coroa tudo, porque a gente fala, porque a gente se acha bonitinho. Não, Deus, o próprio Deus, ao revelar para nós como é que ele criou todas as coisas, ele mostra claramente que há um pedaço de Deus dentro do homem. Ele sopra em suas narinas o fôlego de vida, tá? E, portanto, a gente precisa, neste ponto aqui, colocar uma questão, ou talvez duas. Ser humano é a imagem de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Sim. E Deus é a imagem do ser humano? Sim ou não? Não. Acertaram. Cuidado, marxistas, etc. Não é Deus uma criação humana, mas é o homem uma criação de Deus. Tá? Embora alguns queiram dizer que, não, o homem que cria um Deus à sua imagem para poder explicar as coisas, para poder resolver alguns problemas, ou mesmo para poder exercer um certo domínio sobre os menos cultos, etc. Isto não é verdade, isto é balela. Deus é o Criador. E nós somos imagem de Deus. Jamais o contrário. Jamais o contrário. E isso é muito importante, porque sem percebermos isto, nós podemos cometer alguns equívocos na hora de tentar entender o ser humano. Sabe por quê? Quando nós vamos explicar Deus a partir do ser humano, nós erramos. Muita gente acha assim, eu tenho que entender o homem para poder projetar Deus. Não, é o contrário. Eu tenho que conhecer Deus para poder compreender o homem. Não funciona você estudar antropologia e querer construir uma teologia a partir da antropologia. Já ao contrário, sim. É isso que é uma mensagem importante.
Portanto, o ser humano é que é a imagem de Deus. Portanto, como eu posso conhecer a Deus? É a pergunta que se faz, não só hoje, mas por muitos e muitos anos. Essa pergunta, ela pairou sobre a mente dos filósofos e dos teólogos e dos antropólogos e dos cientistas ao longo da história, especialmente os filósofos. Como eu posso conhecer Deus? Vou dar algumas alternativas, que inclusive levaram a grande debate, grande discussão. Você vai cair aí em Descartes, você vai cair em alguns filósofos importantes. Razão? É possível conhecer a Deus pela razão? É possível conhecer a Deus pela revelação? Ou você conhece a Deus por uma mistura entre razão e revelação? Quem acha que é razão, levanta a mão. Quem acha que Deus pode ser conhecido pela razão? Deixa eu ver. Nem todo mundo está na minha tela, né? Quem acha que é revelação, deixa eu ver, levanta a mão. Somente pela revelação é possível conhecer a Deus. Quem acha que é as duas coisas, levanta as duas mãos, deixa eu ver. Quem acha que é as duas coisas. Bom, interessante, tá vendo? Nem preciso aplicar provinha para mostrar que a maioria errou. Deus não se conhece pela razão. Nós estamos falando do Deus do sobrenatural. Ele é sobrenatural. Ele é fora do natural. Apesar de que alguns teólogos, inclusive, chegaram a afirmar ao longo da história que, por exemplo, que Deus pode ser conhecido pela razão, e eu vou dizer, é uma caminhada longa isso, há muitos escritos sobre isso. Parece que até Tomás de Aquino tentou tomar esse caminho em algum momento, mas os principais escritores deste assunto, eu diria que são Teilhard Chardin, Karl Rahner e Pannenberg. Foram os escritores teólogos cristãos que tentaram explicar, fazer Deus ser entendido pela razão. Não é possível. Quando a teologia vai avançando, outros teólogos chegaram à conclusão e refutaram estes teólogos como Karl Barth, Rudolf Bultmann, Paul Tillich, Dietrich Bonhoeffer, entre outros. Eles deixam claro que qualquer tentativa de se conhecer a Deus pela razão, ainda que misturar com a revelação, como outros tentam fazer, não dá certo. O Deus que você trouxer para a tua vida, ou para a vida de qualquer um, a explicação que você quiser dar, puramente pela razão, você vai sofrer uma frustração muito grande. Porque Deus é muito maior do que a razão. Eu poderia, por exemplo, replicar a pregação de domingo aqui, que, por exemplo, lá no Luxemburgo, o pastor Regadas fez com brilhantismo, mas eu sei que em outras unidades, outros pastores também o fizeram. Eu estou falando da parte da manhã que eu ouvi, mas outros fizeram à noite também. Mas o fato é que qualquer tentativa de se conhecer a Deus pela mente humana, o que é a razão, gente? Nós fomos criados assim, tá? Especialmente galera com mais de 30. Nós fomos doutrinados, criados, preparados, nós fomos moldados o tempo todo pela nossa cultura a entender o mundo pela razão e, obviamente, nós achamos que também poderíamos entender a Deus pela razão. Mas como é que você me explica? Por exemplo, vou trazer Santo Agostinho aqui. Como é que você me explica que Deus é um, mas são 3 pessoas, usando a razão? Me explique isso usando a razão. Deus é um, mas é 3. A minha razão não cabe. Eu estudei matemática, eu estudei física, eu estudei química, biologia, história, geografia, português. Eu não consigo conceber isso pela razão humana. Em nenhuma das teorias cabe. Olha a física, por exemplo. Não dá. Não vai dar. Alguém pode até tentar fazer uma construção nesse sentido. E eu dei só um exemplo, né? Só um exemplo, bem básico. Portanto, quando nós falamos de Deus, nós falamos do sobrenatural. Nós falamos daquilo que não se pode
conhecer plenamente com aquilo que nós temos nas mãos. Porque nós somos limitados. Nós somos racionais. Mas Deus não. Deus é sobrenatural. Portanto, como é que eu conheço a Deus, então? Se não é pela razão, e a razão tem pouco a ver. Pela revelação. É por isso que jamais vai dar certo uma religião, uma tentativa de explicar Deus que não se paute pela palavra de Deus. Qualquer tentativa de construir uma religião, de construir uma explicação para todas as coisas que não leve em conta aquilo que o próprio Deus revelou e ele o fez principalmente pela palavra, não vai dar certo. Você vai cair no espiritismo, porque é uma tentativa racional de se explicar alguma coisa, de se confortar uma família que perdeu um ente, sabe? Ou de tentar trazer algum tipo de meritocracia. É o que a religião vai fazer. A religião formal, a religião não revelada, a religião racional, ela vai trazer meritocracia. E ao trazer meritocracia, ela vai trazer salvação pelas obras. E ao trazer salvação pelas obras, ou melhoria contínua, sei lá, evolução, qualquer outro tipo de coisa que vem da própria ciência, ela vai trazer algo diferente do que nos foi revelado. Porque assim como não dá para você explicar pela razão como que uma pessoa são três ou três é uma, também não dá para explicar pela razão como que aquele cara que estava na cruz foi parar no paraíso. E outro que passou a vida inteira servindo a Deus, vai parar no inferno, no lago de fogo e enxofre. Porque ele vai dizer assim, mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei, eu estava na igreja todo dia. E Jesus vai dizer o que para ele? Eu nunca te conheci. Não sei quem é você, cara. Deus se conhece. Se faz conhecer, na verdade. Deus se faz conhecer pela revelação. Você não tem como conhecer a Bíblia só pela Bíblia. Sem o Espírito Santo de Deus, entendam que isso é espiritual. Nós estamos num curso de dons espirituais, nós estamos numa igreja de crentes, a fé e a espiritualidade estão na frente porque não dá somente pela letra para você querer explicar e entender tudo isso aqui. Não estou falando isso como uma lavagem cerebral, mas eu estou querendo dizer que alguém que só pega ali o Gênesis e lê aquilo ali e fala assim, ó, tá louco, imagina se o ser humano foi criado daquele jeito. Imagina se Deus levou 7 dias para criar o mundo. Imagina se ele foi lá e criou um casal e tal. E quem que foi a mulher de Caim, então? Você sabe, aí vai entrar numa racionalidade que vai furar. Na razão vai furar. Eu te falo, vai furar, não vai dar certo. É preciso entender que Deus se revela. A coisa pisca, a coisa pula na sua frente. E aí você tem a dimensão do que Deus está trazendo. E principalmente, Deus se revela em Cristo. E eu gostaria que alguém aí, qualquer um de vocês, abra, por favor, em João 14 e leia para nós, do verso 6 até o verso 9, sobre esse texto que mostra como conhecemos a Deus por meio da revelação. Por favor, quem gostaria de ler? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis ao Pai. E já desde agora conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Tá vendo? Eu sei que a grande maioria de vocês sabe de cor João 14:6. Mas eu também sei que a grande maioria de vocês não relacionou o 6 com o 7, 8 e o 9. Quando Jesus disse assim, que ninguém vai ao Pai a não ser por mim, porque eu sou o caminho para o Pai, porque eu sou a verdade, eu sou o Logos, eu sou a razão, eu sou a explicação para todas as coisas, eu sou a verdade.
E eu sou a vida. Fora de mim é morte. Quando Jesus disse isso e falou, e ninguém verá o Pai a não ser através de mim, ele falou isso de uma forma muito forte. E nós guardamos isso. Mas imediatamente os discípulos tiveram dúvidas. E eles queriam a verdade e eles pediram, Jesus, então tá, vai lá e traz o Pai e mostra pra gente, já que é através de você que vai fazer essa ponte, né? Assim que a gente aprende, que você vai fazer uma ponte para que através de você a gente chegue ao Pai. Cara, a resposta de Jesus é incrível. É como se ele dissesse assim, cara, escreve aí, João, que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e está aqui habitando entre vocês agora. Ao revelar isso, Jesus estava dizendo, olha, eu aqui, eu sou o Criador de todas as coisas. Eu não sou só um meio, eu não sou só um intercessor, eu não sou só uma ponte, só um caminho, só uma porta, só uma estrada. Claro que eu sou o caminho. Eu sou o caminho no sentido de que ninguém vai ao Pai a não ser por este caminho que sou eu. Eu sou a porta e quem não entrar através de mim é ladrão, está tentando entrar por outros meios. Não é convidado, mas eu também sou a verdade. Eu sou o Criador. E eu também sou a vida. Eu dou vida a todas as coisas. Eu sou o Senhor. Essa palavra, o Senhor, a gente perde quando traduz. Quando traz o Yahvé para Senhor. Todas as vezes na Escritura que está escrito Senhor, a palavra talvez mais adequada que está ali é eu sou, que a gente deveria ler, eu sou. Quando Jesus disse assim, ou quando Paulo disse, toda língua confessará que Jesus é o Senhor, significa assim, toda língua confessará que Jesus é o eu sou, que Jesus é Yahvé, que Jesus é Jeová, que Jesus é o Eterno, aquele Deus que criou todas as coisas lá em Gênesis e que soprou para o ser humano e que lhe deu vida. Que Jesus, ele mesmo, é o Cristo. Por que ele é o Cristo? Cristo não é o sobrenome de Jesus, gente. Cristo é o título messiânico que significa que ele é o Filho de Deus, com a mesma natureza de Deus, com o mesmo poder de Deus, com a mesma onipotência, onipresença, onisciência de Deus. Cristo é eu sou. Cristo é El Shaddai. Cristo é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início, ele é o fim. Não há nada fora dele. Ah, mas como é que fazia lá no Antigo Testamento, antes dele vir? Era tudo para preparar para ele vir. É por isso que Israel era o povo eleito, era o povo escolhido. Não é por causa dos olhos azuis dos israelenses, mas porque através daquela semente, daquela nação, da descendência de Abraão, é que viria o próprio Criador. Então, esta revelação se dá em Cristo, mas ela se deu ao longo das Escrituras, desde o Gênesis. Tudo, absolutamente tudo mirava para Cristo. Nada faz sentido nas Escrituras se você pensar somente em Israel como povo, sem entender a essência. Por que Israel é o povo de Deus? Por que Israel é tão abençoado? Por que Deus tinha tanta coisa com Israel? Porque tinha tantas nações prósperas e lindas também, amadas por Deus também. Mas porque da descendência de Israel, da descendência de Jacó, quando fala Israel, é Jacó, filho de Abraão, neto de Abraão, aliás, porque dali viria o Messias. Tá? E o ser humano, então? O que é o ser humano? É a imagem de Deus, é a imago Dei. E como imagem de Deus, o ser humano criado, a gente está falando de algo que a gente muitas vezes deixa escapar pelos dedos. A gente se esquece.
da potência que tem dentro de cada um de nós. A gente não leva em consideração o poder, a força, a semente do próprio Deus que está dentro de nós. Sabe quando Paulo pregou para os gregos e disse: vocês são deuses, citando um filósofo grego, lá em Atenas. O Salmo também fala isso. Não no sentido de que nós sejamos deuses, no sentido da glória, mas no sentido da filiação. No sentido de que os anjos não são superiores a nós. Nós somos a coroa da criação. Paulo chegou a dizer para a igreja o seguinte: vocês não sabem que vocês julgarão os anjos? Nós vamos nos assentar em tronos com Cristo. Quando eu reli Apocalipse, e assim, o que mais me chamou a atenção na minha última leitura agora, junto com a igreja, do livro de Apocalipse, foi isso. Que coisa incrível! Nós reinaremos com Cristo. Sabe aquela coisa de achar que assim, não, eu só quero uma casinha, só quero um barracão, só vou ter um pedacinho lá. Não tem dessa. Prepara-te, meu irmão. Prepara-te para a eternidade, porque na eternidade você vai ter um trabalho grande a fazer, você vai ter um reino para cooperar com ele como uma nação real, sacerdócios santos, santo que nós somos. Reinaremos com Cristo, porque somos imagem de Deus. Tem uma queda aí, tem um pecado, tem algo a ser consertado no ser humano, e Cristo faz isso, e não é instantâneo, não é automático, é preciso uma tomada de decisão, é preciso um conserto, é preciso algumas coisas, mas eu não quero entrar nesse inteirinho aqui agora. O que eu quero dizer claramente é que nós não podemos perder de vista é que o amor que nós devemos estabelecer para cada pessoa não é uma coisa forçada, porque nós vemos no outro o quê? Jesus. Mas eu vou ver Jesus no que não é crente? Alguém pode perguntar. Quando você lê aquele texto em Mateus 25, no qual Jesus disse assim, que quando você visitou na prisão ou no leito de enfermidade, o mais pequenino, quando você deu alimento para quem estava com fome, ou deu de beber a quem estava com sede, foi a mim que você deu? Jesus não estava dizendo aquilo em relação a pessoas que tinham uma carteirinha de crente, que eram membros de igreja evangélica. Ele disse isso em relação a pessoas que têm o fôlego de vida que ele soprou nelas, mas elas estavam na sua queda, na sua fraqueza, sedentas, famintas, doentes, presas por terem cometido algum crime, e ali elas se transformaram em pessoas necessitadas. E ao fazer qualquer coisa por elas, estamos fazendo para o próprio Jesus. O que ele disse em Mateus, capítulo 25. Você pode ler. Portanto, o ser humano, ele é a imagem de Deus. Todos os seres humanos. É por isso que o ser humano não pode ser comparado com nenhum outro animal. É até esquisito a gente chamar o ser humano de animal, embora alguns falam assim, o ser humano é um animal racional. É muito pouco você achar que a única diferença sua para o macaco é a sua capacidade de somar 2 mais 2 e achar 4. É muito pouco você achar que só se diferencia de um canguru porque em vez de pular você anda, porque você sabe calcular uma distância, você sabe calcular uma velocidade. Não, é muito pouco. O que Deus deu para nós, seres humanos, em relação ao que deu para toda a natureza, é diferente. Enquanto toda a natureza age por instinto e só, a gente age por razão, sim, e como diria René Descartes, penso, logo existo. É muito pouco achar que eu existo só porque eu penso. Eu faço muito mais do que pensar. Aliás, tem um monte de gente que nem pensa e também existe.
Porque tem outras faculdades, além da faculdade mental de raciocinar. O que pega é que nós fomos criados sob um costume, sob uma cultura moderna, iluminista, que nos ensinou a valorizar a razão acima de tudo. E a logosofia, e o universo racional, um monte de gente coloca Deus como se fosse a própria razão. Tamanha é a valorização dada a esta razão. Mas é muito mais que isso. Nenhum outro animal tem corpo, alma e espírito. Nenhum outro animal consegue, não é só o cérebro, o que eu estou querendo dizer, que vai desenvolver, que vai fazer a coisa. É muito mais do que isso. Tem emoções no meio. Tem intuições no meio. Tem todas aquelas características lindas e maravilhosas que nós descrevemos em cada um dos temperamentos que nós estamos estudando. Você não vai poder dizer para o cachorro, eu acho que o meu cachorro é fleumático. Você não pode dizer para o gato, eu acho que o meu gatinho ele é sanguíneo. Não dá, cara. Não se aplica. E entendem que isso é muito mais do que o uso da razão. Tem muito mais coisa envolvida. E é claro, é divertido. A gente faz esses testes e gosta, e conversa e tal. Eu sou assim, eu sou assado. Só que muito mais do que diferenciar uns dos outros, eu preciso diferenciar cada um de nós, inclusive o que não conhece Jesus ainda, do resto da criação. Por quê? Porque somos a imagem de Deus. Não estou colocando o homem no centro do universo. Não estou colocando o homem, como a gente está estudando na UA, sentado no trono e Deus do ladinho. Não. Quem está no trono é Deus. Ele, somente Ele, é Senhor, soberano, eterno. Mas o homem não é mais um na criação. Ele é a própria imagem de Deus. O próprio reflexo de Deus. Então, como é que eu vou entender e conhecer o ser humano? Aí, essa pergunta agora eu faço para vocês do mesmo jeito que eu fiz em relação à pergunta de conhecer a Deus. Nós entendemos que eu posso conhecer a Deus por meio da revelação, que não dá para conhecer Deus pela razão e nem por um misto de razão com revelação. Deus se revela. Se ele não se revelar, babau, você sobrou, você nunca vai ver Deus. Mas se ele se revelar, você o conhece. E o ser humano? Como é que eu conheço o ser humano? Pela razão? Pela revelação? Ou pelas duas coisas? Vamos lá? Aqui comigo. Quem acha que eu conheço o ser humano pela razão? Levanta a mão, por favor. Quem acha que eu conheço o ser humano pela revelação? Levanta a outra mão. Ninguém levantou? E quem acha que eu conheço pelas duas coisas? Levanta as duas mãos. Exatamente. E eu deixei fácil porque eu deixei até as cores ali identificando, né? O ser humano, embora os cientistas não reconheçam isso, o ser humano é razão, também é revelação para conhecer. Por quê? Uma parte do que eu estou ensinando aqui, você só é capaz de entender porque o Charles cantou uma música antes da gente começar. E nessa música ele falou algumas coisas, mas não é nem só com as palavras, mas também com o som do violão, que entraram dentro de você e fizeram você perceber um pouco disso que nós queremos. Muito mais do que as minhas palavras, muito mais do que esse slide. Nós conhecemos a gente mesmo também através de algo mais do que a razão. O que eu quero dizer com isso? Razão mais revelação. Como nós lemos em Gênesis, o ser humano, ele é feito do pó da terra. Ou seja, a terra e tudo mais, ali é razão. Ali é química, ali é física, ali é assim. Até mesmo a pandemia, que ninguém entende, daqui a um tempo alguém vai entender. E vai falar assim, eita povo burro aquele de 2020, era só ter feito isso, mas isso que o vírus não espalhava. Mas a gente não sabe, a gente não estuda. E quem sabe, talvez tem outras intenções por trás e não quer revelar porque ele quer ganhar muito dinheiro até que isso aconteça.
Então, a solução não vem, mas a solução ela é física, ela é química, ela é biológica, ela se dá por meio daquilo que a Terra nos mostra. A ciência vem da Terra, e nós somos feitos do pó da Terra. Deus modelou a gente igual se modela um boneco de barro. Ele foi lá, ele fez a imagem dele mesmo, assim, foi desenhando, né? Vou pôr assim, vou pôr nariz, vou pôr 2 olhos, vou pôr braço, vou pôr... Ele foi fazendo, usando como material a terra, o resto da criação que ele já tinha feito. Mas também o ser humano é sopro de Deus. Quando em Gênesis 2:7 nós entendemos que Deus soprou dele mesmo em nós, soprou o fôlego dele em nós, nós não estamos falando de uma mera respiração. Eu não estou falando de O2. O que Deus soprou em nós não foi só O2. Embora o O2 possa ter sido, né, o oxigênio possa ter sido um canal para fluir isso aí. Mas não foi só isso. Ele soprou dele mesmo em nós. É esse Espírito de Deus em nós que foi dado, desde a criação. Veja que Gênesis começa, Gênesis 1, no princípio, Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse Espírito de Deus que já estava ali, no primeiro parágrafo da Bíblia, é o mesmo que Deus usou para soprar o ser humano criado, com o seu espírito, com a sua força, é o seu vento. E quando ali diz que o ser humano, no verso 26 que a gente leu, ele foi feito ser vivente, o termo hebraico que fala esse ser vivente, esse ser vivo, é uma palavra que é conhecido como nefesh, essa palavra. É mais do que a psique dos gregos. O ser humano não se tornou uma psique. Não. É mais... Isso aí foi muito tempo depois que colocaram a palavra ser humano é uma alma. Na verdade, tem mais a ver com o ser vivo, essa palavra nefesh, ela tem mais a ver com uma falta do que com uma presença de alguma coisa. O que é a nefesh? O que é o ser vivo? O que é esse sopro que Deus deu? É a nossa sede, é a nossa fome, é o nosso vazio que nos move e que nos faz viver, porque nós buscamos o preenchimento que só o próprio Deus pode dar em tudo que nós fazemos. E é uma busca pelo sobrenatural. Não é algo que pode ser preenchido com nada, por melhor que seja. E aí, é claro, dá para trazer a pregação que todo mundo conhece. Não pode ser preenchido pela bebedeira, não pode ser preenchido por droga, não pode ser preenchido pelo sexo oposto, não pode ser preenchido pela família, não pode ser preenchido pela religião, não pode ser preenchido pela comida, não pode ser preenchido por nada disso. Por melhor que seja tudo isso. Tudo isso nos ajuda. Mas o que nós buscamos na nossa vida o tempo todo é esse preenchimento com o próprio Deus. É isso que nos move. Então, o ser humano se dá a conhecer pela razão e também pela revelação, porque ele é terra, ele é química, ele é natureza, nós somos isso aí, nós somos gordura, nós somos água, nós somos... eu não sou médico, né, mas alguém que é médico pode dizer todos os componentes que compõem, né, a nossa estrutura, mas também nós somos espírito. Nós também somos aquilo que Deus soprou. E o ser humano, como razão, como pó da terra, ele pode ser conhecido por aquilo que a ciência traz.
A antropologia nos estuda, a sociologia nos estuda, a economia nos estuda, a medicina, a física, a química, a matemática, direito, filosofia, ciência do comportamento, neurociência. Tudo isso são formas de estudar como que a gente se move e lida com tudo isso, especialmente no contato uns com os outros. Mas, na verdade, o ser humano feito do sopro de Deus, ele é conhecido através do Cristo encarnado, porque o Cristo é a perfeita imagem de Deus. E ali, o ser humano perfeito, que é o Cristo encarnado, se demonstra como a imagem de Deus, mas também Cristo, no ser humano, é a esperança da glória. E eu preciso ler com vocês o que Paulo escreveu em Colossenses 1, para ver se a gente entende um pouco melhor tudo isso que eu estou falando. Porque é muito, muito, muito importante e muito profundo isso. Não é só Deus que é o Deus do sobrenatural. Nós, seres humanos, nós não somos só naturais. Nós precisamos do sobrenatural. Então, Colossenses 1 diz assim, a partir do verso 15, ele está falando de Cristo aqui, tá? A supremacia de Cristo, diz aqui o meu título, eu vou ler na NVI. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Veja que Paulo escolheu a palavra primogênito da criação, e não unigênito, como é usado em outros lugares. Qual a diferença de primogênito com unigênito? Primogênito é o primeiro gerado. Primeiro gerado, mas não é o único. Unigênito é o único gerado. Mas aqui ele usou a palavra primogênito, filho mais velho, como nós conhecemos. Cristo é o filho mais velho. Pois nele foram criadas todas as coisas. Está voltando em Gênesis 1, está voltando em João 1, está voltando em outros textos. Nos céus e na terra, estamos falando tanto das coisas visíveis, quanto das coisas invisíveis. Quando nós tratamos do mundo sobrenatural, nós somos tolos se pensarmos que tudo se resume ao que esses olhinhos aqui conseguem ver. Porque há muito mais do que isso. Sejam tronos, aí é lógico que ele está falando de reinos espirituais aqui. Sejam tronos, ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Todos os demônios, todos os anjos, todas as potestades, todos os principados, todos os governos, todos os reinos, seja aqui nessa Terra, seja em outras galáxias, a 17 bilhões de anos-luz daqui, foram criadas por Cristo e para Cristo. Verso 17. Ele é, olha o nome de Deus aqui, ó. Ele é, eu sou, Yahvé, tá? Quando você fala isso para o judeu, ele logo entende, Yahvé. Mas ele está falando de Cristo, olha que doido. Ele é, antes de todas as coisas, Alfa, e nele tudo subsiste. Não é que ele só vai voltar no final. Ele é, e nele tudo subsiste. Ou seja, ele está aqui, tudo mais sub, abaixo. Tudo mais através dele e abaixo dele. Porque ele reina. Cristo governa. É isso que quer dizer isso aqui. Sabe por quê? Porque diz o verso 18, ele é a cabeça. A cabeça do quê? Do corpo, que é a igreja. Agora ele aplica diretamente aos outros participantes desse domínio, desse reino. Veja que lá em Gênesis 1 foi falado sobre um domínio, sobre um reino. E lá em Apocalipse vai falar de novo sobre um domínio, sobre um reino. Fomos feitos para reinar, para governar. Tem gente que não gosta e fala assim, eu não quero liderar, eu não quero... Gente, na eternidade você vai liderar, não tem jeito. Você vai governar, você vai reinar, sabe? Então prepara agora. O que é governar, gente? O que é governar? O que é reinar? O reverendo Stott, esqueci o nome dele agora, é um nome um pouquinho complicado,
Mas teve uma pregação que ele fez para a nossa igreja, no dia do aniversário da nossa igreja, que ele falou o seguinte: o sacerdote no Antigo Testamento, ele tinha 3 funções. Primeira função, ministrar ao Senhor. Segunda função, interceder pela comunidade. Terceira função, resolver problema. Ele ministra ao Senhor, ele intercede pelo povo, e os problemas são levados a ele, para ele dizer o que tem que ser feito. O que é o certo e o que é o errado. E ele resolve o problema. Eu e você somos sacerdotes, conforme Pedro disse. Como nação de sacerdotes, sendo preparados para governar, para reinar com Cristo, somos uma nação de sacerdotes, preparados para isso, para ministrar ao Senhor. Tem gente que acha que nós só vamos ministrar ao Senhor, né? Nós vamos para o céu e vou ficar lá, aleluia, aleluia, aleluia. Vamos também, mas isso é uma parte, é uma coisa. E as outras 2 coisas? Interceder pelos outros, ou seja, eu não sou só eu sempre estou preocupado com os outros. Lá em Apocalipse, nos últimos capítulos, fala que ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Quando Jesus falou isso, que Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, sabe os olhos de quem que ele estava enxugando? Os olhos da igreja. Os olhos daqueles cujo nome estava escrito no livro da vida. E eles estavam chorando amargamente, chorando muito. Chorando por quê? Por causa dos outros que não estavam com o nome escrito no livro da vida e foram lançados no lago do fogo e enxofre. Sim, teremos tristeza. Você acha, não, é só alegria, só alegria. Alegria por nós, por nossa salvação. Mas tristeza por aqueles que não são salvos. Bom, vou voltar ao texto. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, diz Colossenses 1,18. O princípio e o primogênito dentre os mortos, ou seja, o primeiro a ressuscitar. Mas os outros, todos nós ressuscitaremos com ele, para que em tudo ele tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu. Aquilo que não vemos, aqueles tronos, aqueles reinos que não estão seguindo a vontade de Deus. Né? Ou seja, no reino do céu, os céus aqui significam o invisível. Estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Tudo pelo sangue. Antes, vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Olhem os efeitos e o resultado de quando a palavra de Deus é apresentada ao povo. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado, foi revelado, olha a revelação aí, o mistério revelado aos seus santos. Sabe que mistério é esse? A ele quis Deus dar conhecer entre os gentios, nós, gentios, recebendo a Cristo e não só o povo de Israel, a gloriosa riqueza deste mistério. Sabe qual é a gloriosa riqueza deste mistério? Cristo em vocês, a esperança da glória. A glória de Deus se manifesta não só no Cristo encarnado, mas também no Cristo em nós.
Cristo em vós, a esperança da glória, usando Almeida. Cristo em vocês é a esperança da glória. Deus espera, e toda a criação também espera, que a glória de Deus se manifeste. De que maneira? Através dos anjos que vão vir dos céus, tocando um monte de trombeta, através do fogo que vai cair, o apocalipse vai consumir tudo e todo mundo vai morrer, ou através de nós, o corpo de Cristo. Já temos o nome de Cristo, já temos a forma de Cristo, já temos a imagem de Cristo, já temos a palavra de Cristo. O que falta? Já temos o Espírito de Cristo. Falta só a nossa parte, o nosso proceder, como disse aqui nas Escrituras. Falta só o nosso agir, falta a nossa atitude, mais do que o conhecer, mais do que a razão, mais do que o coração, é o nosso agir. Porque Cristo já está em nós. Não é algo longe que ainda vai vir. Portanto, o ser humano, embora muitos não entendam isso, porque foram criados segundo a mentalidade platônica, porque os gregos entendiam que o homem é mau, o corpo é mau, e Deus é bom. Essas coisas não se misturam. E aí, o que eu faço? Eu separo, eu isolo. Só que isso não é o cristianismo. O cristianismo pregado por Paulo e que escandalizou os gregos não é porque ele pregava Cristo. É porque ele pregava Cristo e a ressurreição. Ele pregava Cristo e Anastasia. Anastasia significa ressurreição. O que escandalizava os gregos é que ele pregava que a carne iria ressuscitar. Porém, até hoje, um bando de crentes acha que o corpo volta ao pó e a alma vai ficar vagando. E a alma que vai se encontrar com Deus. E que nós vamos viver por aí numa alma sem corpo. Não. O corpo vai ressuscitar. O templo do Espírito Santo é o quê, gente? É o corpo. É o corpo. Eu creio na ressurreição da carne, diz o credo, que até hoje os católicos decoram e falam, mas ele não é católico, é um credo lá dos pais da igreja, lá do início do cristianismo. Creio na ressurreição da carne. O que escandalizava os gregos, e nos escandaliza porque nós fomos criados pela mentalidade grega, greco-romana, né? Mas com origem grega, especialmente nos filósofos, como eu disse, é que para o grego não cabia de jeito nenhum na ideia dele de que o corpo poderia ressuscitar, de que o homem poderia valer alguma coisa, poderia ser bom. Mas a minha Bíblia diz que Deus criou esse corpo, esse homem, e homem, não estou falando de homem sexo, estou falando de ser humano, de humanidade. Ele criou este homem à sua imagem e semelhança, tá? Porque a palavra homem ali na Bíblia, as mais modernas já estão trazendo, as mais contemporâneas, desculpa, estão trazendo a palavra ser humano. Mas quando você lê homem, ele está falando de ser humano, homem e mulher. E é muito claro isso. Em Gênesis 2, Gênesis 3, vai falar homem e mulher os criou. A palavra Adão, ela se refere à humanidade ali. É a esperança da manifestação da glória de Deus. Ela vai se manifestar ali em pessoas. Deus não vai manifestar sua glória nas estrelas. Deus não vai manifestar sua glória nas plantas. Deus não vai manifestar sua glória nos animais. A manifestação da glória de Deus é Cristo em nós. Como se dá isso? Cristo? Mas Cristo não é uma pessoa. Né? Olha a razão tentando entender. Claro que é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo em nós. E como que né, essa invasão acontece? O Espírito em nós, né? A física, Newton não consegue explicar, gente.
É sobrenatural, vai além daquilo que a nossa física conseguiu explicar. Pelo menos até o momento, quem sabe um dia. Então, quem sou eu? E essa pergunta eu estou fazendo a vocês já há algumas semanas. Botei até a musiquinha do PG, olha ele ali no cantinho ali, ó. Né? Quem sou eu? E não só que sou eu, Túlio, ou, né? Eu, Samanta, eu, Felipe, eu, Décio, eu, Daniel. Não. Falando, quem sou eu, ser humano? Cada um. Essa pergunta vale para cada um. Sai um pouquinho do lugar comum, pensa naquele coitado que está ali dormindo na rua de bêbado, que deixou a família e tal, também tem a mesma estrutura que nós. Quem sou eu? Eu sou pessoa única, eu sou filho de Deus. Eu acrescentaria neste momento que eu sou imagem de Deus, para deixar mais claro o que eu quero dizer. Eu, talvez, precise entender que eu não só sou, que eu também estou. E eu brinquei isso aqui com vocês outro dia. Quem estou eu? Principalmente quando você começa a fazer aqueles testes, e uma hora dá que eu sou melancólico, outra hora parece que eu sou fleumático, mas eu tenho um pouco de sanguíneo também. Ah, quem sou eu, Túlio? Eu não consigo, eu não entendo. Teve gente que quase chorou comigo aqui. Porque a gente quer se definir. A gente gosta de ter uma caixinha onde a gente corre e pula dentro dela e fica lá e a gente consegue explicar tudo por causa dessa caixinha. Ah, eu faço isso porque eu sou assim. Né? Eu sou boi, eu sou leão, eu sou águia ou eu sou homem? Eu sou fleumático, melancólico, colérico ou sanguíneo? Ou será que eu estou? Eu falo, gente, eu já fiz esses testes algumas dezenas de anos atrás, deu uma coisa. Faço recentemente, claro que dá outra coisa, lógico. Será que eu estou igual ao que eu estava antes? Claro que eu mudo. Ah, mas tem uma estrutura minha lá, que vem do DNA dos meus pais. Ok, beleza. Você vai sempre ter alguma coisa que realmente é mais difícil de mudar. Mas se o Espírito Santo de Deus quiser que você mude, tudo você muda. Ou você acha que o filho do trovão, João Boanerges, se tornou o apóstolo do amor à toa? A transformação, ela vem. Ela vem pelo Espírito Santo em nós. Por isso a gente muda. Por isso, nos testes de temperamento que a gente faz, as coisas podem alterar. E a gente não deve se ater a isso de uma forma estanque. Deixa mudar. Deixa o Espírito Santo mudar. Porque senão, cada um de nós aqui vai usar dessas coisas para usar como desculpa para as nossas mazelas, para os nossos problemas e até para os nossos pecados. Eu sou colérico, por isso que eu sou ríspido assim, por isso que eu não falo, entendeu? Por isso que eu falo desse jeito assim, Ô, gente, para com isso. O Espírito Santo te dá domínio próprio, te dá doçura no falar. Ah, não, eu não vou fazer nada, não, eu sou paradão mesmo, sabe? Porque eu sou fleumático, eu não entro nisso, não vou liderar, não vou fazer nada. Para com isso! Deus não te deu um espírito de temor, mas de força, de coragem, de determinação para você testemunhar dele, para você fazer a diferença onde você está. Deus pega o ar, joga para o beijo, pega o beijo, joga para o ar. Tudo depende do quê? Depende do momento, da circunstância, depende do que Deus quer. Não tem uma resposta certa. Só que nós fomos criados de uma forma, eu falo nós mais de 30, tem alguns mais novinhos aqui que não pegaram tanta essa bagagem cruel que eu vou falar aqui. Mas nós fomos criados a mais ou menos assim. Meu pai era pedreiro, eu sou pedreirinho. Minha mãe é costureira, eu sou costureirinha. Né? Eu nasci assim, eu vivi assim, Gabriela. Né? Então a gente acha que a gente é uma coisa e fica nessa coisa, e a gente quer se definir e quer se determinar de uma vez por todas. Isso é uma coisa do chamado homem moderno. Homem iluminista, homem cartesiano. Até a palavra homem que é usada,
que a gente usa, né? É nesse sentido, dessa coisa estanque, dessa geração moderna que está ali. O que é esse ser moderno, gente? A geração moderna. O que é a modernidade? Que é marcada especialmente pelos valores iluministas. É o ser racional. A pessoa que pensa. A pessoa que se leva pela razão. Eu não estou falando que isso é ruim, tá, gente? Eu estou falando aqui da coisa, da característica. Ela tem coisas boas e tem sombras. E é isso que a gente precisa entender para a gente entender e conhecer o ser humano segundo Deus e não somente segundo a ciência. Não somente segundo a terra, mas também segundo o Espírito. Olha só, o homem moderno, especialmente aqui, quem tem mais de 30, é racional. É estático. Lembra que eu falei? A gente é acostumado a se manter. Eu sou assim, pum. Eu moro ali, eu trabalho em tal empresa, né? Eu nasci trabalhando na Mannesmann, vou morrer trabalhando na Mannesmann, na Vale, sei lá, no Hospital Mário Pena. Não interessa, a pessoa meio que tem aquela coisa e não muda muito. Isso está caindo, e caindo forte, eu vou explicar já. Mas essa é a característica do moderno. Absoluto, firmado em verdades absolutas. A modernidade, ela é isso. Você crê em algo porque algo tem autoridade. Foi dito e ponto, acabou. Então, está escrito lá que, por exemplo, sei lá, está escrito aqui na Bíblia que Deus é fiel. Bom, Deus é fiel, acabou, não vou discutir, isso é um ponto, isso é uma verdade. E o que é a ciência? Aí as pessoas querem se pautar pela ciência como verdade absoluta. E alguém vai lá e diz assim, ovo faz mal. Se você comer muito ovo, você vai morrer de tão gordo que você vai ficar. Né? Essa é a mentalidade moderna. Concreto, é físico. Eu não quero aquela ideia só para ficar lá no mundo das ideias, não. Eu quero algo que eu possa me apegar, que eu possa transformar. Por isso que é uma geração, a geração moderna, é uma geração de grandes construções. Ela pega as ideias, ela pega a matemática e transforma em construções, transforma em obras maravilhosas, em grandes projetos arquitetônicos e tal. E é físico. Eu estou aqui, eu sou assim, eu pego, eu faço, eu dou, eu sou e tal. É focada no individualismo, na individualidade, aliás. Eu, toda hora, eu sou, eu penso, eu faço, eu sou. Não é assim? Quanto mais velha a pessoa é, mais você vai perceber essa característica, porque ela vem do moderno, dessa geração que vem lá do iluminismo, tá? Então, eu assino, eu faço, eu falei, você não fez o que eu falei. Inclusive, gente, tudo isso afeta o cristianismo, afeta a religião. O foco é o quê? É eu estou salvo. A pessoa moderna é assim. Eu estou fazendo o que é certo. Não gosto muito desse negócio de célula, de misturar, entendeu? Igreja sou eu. Eu sou a universal. Isso é moderno. É linear, cartesiano, gente, Descartes, né? É linear. Você mede aqui, vai até lá, constrói a ponte, chegou, pronto. Não tem voltinha. A gente fica doido quando vê uma construção, tipo, aqui o palácio aqui, né, do governador, as construções de Brasília, que é trem curvado, aquele negócio. Isso foge, a gente gosta das coisas quadradinhas. O moderno é assim, ele gosta da coisa reta, linear. Você calcula, né? Se A é igual a B, então B é igual a A. Não fica dando volta. É lógico. A coisa é lógica. A coisa é textual, né? Vai no Facebook pra você ver. O que mais tem lá? Textão. Não é assim? Porque gosta de escrever. O homem moderno, a pessoa moderna, gosta de escrever, gosta de falar. Livros e mais livros. A gente adora o ser humano moderno. Tem que escrever muito, tem que colocar no papel.
A modernidade está na lógica, está no texto, está no conhecimento. Valoriza-se o conhecimento. Quem sabe mais, paga-se mais para essa pessoa. Valoriza-se essa pessoa, porque ela é sabedora. A aula é do professor que manja tudo. É aquele cara que vai abrir a boca, porque ele tem conhecimento, ele sabe o que fala. Como é bom ouvir esse cara. Nossa, adoro. Né? E as pessoas que sabem se gabam do saber. Porque o conhecimento é valorizado pelo ser humano moderno. E a hierarquia? Nossa, sensacional. Assim, ó, mais retinho possível, né? O A manda o B, A manda, B obedece. Como é que fala? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E quando chega alguém com uma patente maiorzinha, eu vou preparar a casa diferente. O pastor vai vir na minha célula, vai ser diferente o lanche naquele dia. Não é assim? Porque eu estou recebendo uma autoridade. E se entrar um deputado na igreja, nós temos que todo mundo fazer uma reverência para ele ali. Esse é o ser humano moderno. Porque ele é juiz, porque ele é deputado, desembargador, não sei o quê, certo? O masculino tem força. O pai fala muito. A pessoa da autoridade, a pessoa que tem uma supremacia sobre a outra. E, de todos os ministérios, o que se destaca muito é o mestre, porque ele tem conhecimento, ele tem hierarquia, e tal, mestre, tal. Então, a coisa vai. A modernidade é isso, né? Só que ela é a imagem de Deus, por um lado. Isso é muito bom, né? Porque Deus é pai, Deus é mestre, Deus é hierarquia. E nós, como imagem de Deus, nós também somos, tá? Eu preciso dizer isso. Que nós, se Cristo é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Cristo é a verdade, então a verdade é bom. Tem um lado fantástico nisso. É pessoa, é indivíduo que eu consigo pegar e definir. Está ali. Tem conhecimento. É lógico. As coisas fluem. Portanto, o cristianismo se deu muito bem no período moderno. Porque as coisas casam. Olha aqui, a Bíblia é a verdade. Eu leio a Bíblia, eu tenho a verdade, portanto, eu sou salvo, porque a Bíblia diz que eu sou salvo. Não é assim? Eu posso, porque a Bíblia diz que eu posso. Eu creio, até porque a Bíblia diz que eu creio. Não é que eu creio, a Bíblia diz que eu creio. Então, as coisas têm lógica, têm hierarquia, têm linearidade, são concretas. Eu sei o que eu tenho que fazer para aceitar Jesus. Eu tenho que falar as palavras. Então eu vou fazer uma confissão de fé. Beleza, eu vou lá e faço a confissão de fé. O que mais que eu tenho que fazer? Tenho que batizar. Onde que é? É na bacia? Não, lá na piscina. Tá. Beleza, eu vou lá, vou batizar. Então, as coisas são lógicas. O cristianismo está muito bem. Isso é gostoso. Isso é tremendo. Isso é de Deus. Tá? Só que tem uma sombra na modernidade. O racional pode se tornar arrogante. O que é estático e absoluto como verdade pode se tornar inflexível. O que é concreto e físico pode se tornar incrédulo no que é sobrenatural. Pode se tornar insensível ao outro. Pode se tornar egoísta na sua individualidade. E esse talvez seja o maior defeito que o período moderno traz. O egoísmo, porque eu trago tudo para mim. Sabe? Eu prego para o outro, não é porque eu quero que o outro seja salvo. É que eu quero juntar a minha estrelinha na coroa. Que eu quero cumprir a missão que me foi dada, para que eu seja valorizado, mesmo que seja por Deus. Mas, entende? Eu penso em mim. Olha o egoísmo da boa obra. Foi contra isso que Paulo pregou muito. Quando eu sou muito linear, eu chego a ser grosseiro, porque eu não dou liberdade. Não pode ter curva. Se não fizer do jeito que eu falei, aquela diarista não serve. Não pode varrer da direita para a esquerda. Eu quero que ela varra a casa da esquerda para a direita, porque é assim que é. Sabe? Formalista. Não é que eu gosto de pôr as coisas no papel. É que eu quero formalizar. Eu quero ter um documento para que, caso eu precise no futuro, eu tenha que, tá aqui, tá escrito. Entendeu? Eu me torno orgulhoso de tanto conhecimento que eu tenho. Nossa, eu acho que eu sei tudo. E no valor da hierarquia exagerada, eu me torno indisciplinado,
insubmisso, autoritário. E na força que eu dou para o masculino, eu me torno o quê? Frio, violento. Em tudo. No trato com as pessoas, na relação com o sexo oposto. E na força do ensino, do mestre, eu me torno prepotente, porque eu acho que eu sou. Isso é a sombra do moderno, que o afasta da imagem de Deus. Não sei se eu consegui explicar isso no desenho. O moderno é legal, é bacana. Ele tem características que são fruto daquilo que Deus soprou no homem. Porém, a sombra disso, o exagero disso, leva a se afastar de Deus e forma características que já não são mais imagem de Deus. E o outro lado? E o que aconteceu? O iluminismo estava aí, perdurava, o modernismo estava aí, a gente achava que o mundo todo seria ganho dessa forma, que tudo ia dar certo. Só que hoje nós vivemos uma outra época. Alô? Acorda. Você está na pós-modernidade. Você não está mais na modernidade. O ser humano que está aí, ele é uma pessoa que não se guia mais pelo racional. Ele se guia pelo emocional. As pessoas que convivem conosco em 2020, no Brasil e em qualquer lugar do mundo, a emoção fala muito alto. Por isso que a arte fala alto, por isso que a música fala alto, porque ela se guia pelo que ela está sentindo, porque ela está intuindo ali, não só porque alguém falou que... Não tem lógica no que eu vou fazer. Eu me entrego a tal coisa, não é porque A mais B vai dar C. Eu me entrego porque eu estou sentindo que eu tenho que me entregar aquilo ali. É assim. Não é assim que as pessoas se relacionam umas com as outras? Como é que você escolhe um namorado ou namorada? Como é que você escolhe uma igreja? Como é que você escolhe o curso que você vai fazer? Você faz todo o raciocínio lógico. Não, eu vou fazer isso aqui porque isso aqui vai dar bom. Se eu fizer aqui vai dar ruim. É emocional. E é dinâmico. É muito mais fluido. É muito mais água. Hoje está aqui, amanhã está lá. Aí, é claro, a psicologia adora dar nomes, né? Bipolar, não sei o quê. Não é isso. É dinamismo. É transformação, é mudança. E veja pelo lado bom, gente. Tem coisa de Deus aí. Há uma valorização do que é abstrato, do que é virtual. A pessoa, quando é muito moderna, do tempo moderno, ela não consegue se adaptar a uma aula virtual, por exemplo. Não consegue. Já na pós-modernidade, nós conseguimos lidar bem com o que é virtual. Tem gente que aprende mais do que quem está aqui na aula sem estar na aula, só pela gravação. Eu recebo de vez em quando pessoas que assistem a aula depois e mandam para mim um relatório. Eu fico assim, uau, ela entendeu mais do que alguns que estavam lá na hora. Totalmente virtual, não estava na hora, mas pegou igualzinho, né? Porque o pós-moderno, ele aceita o que é virtual. Aceita a vida em comunidade e valoriza isso. É por isso que as igrejas em célula crescem tanto, gente. Não é só porque era lá no início, era assim, tal, não. É porque também nós vivemos uma época em que ninguém quer simplesmente valorizar o individual. As pessoas querem assim, olha, eu sou da célula do fulano, eu represento tal. Quando você vê um artista, o artista é o artista, mas é geralmente assim, quem é aquele? Aquele era da banda tal, ele participou de tal programa, ele era de tal emissora. Sempre você quer relacionar com outro grupo ao qual ele pertenceu em algum momento. Nós raciocinamos hoje, na pós-modernidade, em comunidade. O que era linear, hoje é mais valorizado do que é complexo. É bidimensional, tridimensional, é multivariado. Não tem aquela coisa só linear. O linear é plano. Não, a gente entendeu que as coisas não são só em duas dimensões, só no plano. As coisas agora estão no cubo aí, pelo menos é o que a gente consegue ver, as três dimensões. Mas às vezes é mais que isso. É complexo pra caramba. É por isso que o que se valoriza, muitas vezes, é a imagem, mais do que o texto. E é o instinto, mais do que a lógica. Por isso que o Instagram cresce muito mais que o Facebook. Não tem textão. Eu tenho fotão.
Eu tenho videozão. Mesmo que aquela pessoa da foto, você olha assim, mas eu conheço essa pessoa, não é assim, não. Mas não importa. A imagem está falando muito alto. O sentimento e a arte são muito valorizados no pós-moderno. Muito valorizados. A música, a emoção, a inspiração, aquilo que é fruto de uma intuição. A cooperação, né? Não é só a vida em comunidade. Às vezes eu não estou, mas eu coopero. Eu não tenho mais uma palavra assim autoritária. Eu estou cooperando. Deixa eu contribuir um pouco com o meu conhecimento, com aquilo que você já pegou de conhecimento lá da sua faculdade, que você fez, lá do outro curso que você está fazendo, ou lá que você ouviu do pastor falando na igreja, do livro que você leu. É cooperação. Eu estou dando a minha contribuição para você. É por isso que é o mundo pós-moderno é um mundo mais feminino, porque o feminino, ele traz mais essas coisas, seja da imagem, do sentimento, da cooperação, da comunidade, do virtual, e não a concretude do masculino, do pai. E o Espírito Santo, na pessoa de Deus, é o que melhor representa essa doçura feminina. Por isso que nós vivemos uma época mais do Espírito, mais do sobrenatural, do que a época moderna. E é por isso que o ministério profético, ele tem uma força maior a partir dessa época, do que o ministério do mestre. Vocês não precisam ser ensinados tanto quanto vocês precisam ser inspirados. E ser liberados, os canais para que o próprio Espírito Santo de Deus fale através de vocês. É lindo isso. Isso é a imagem de Deus também. Esse homem pós-moderno, essa pessoa pós-moderna, que é emocional, que é dinâmica, que é abstrata, que é complexa, que é comunitária, que é de imagem, de sentimento, de arte, é cooperadora, é do espírito, é profeta, é um mundo, a imagem e semelhança de Deus, porque Deus é assim também. Só que há uma sombra. Assim como o moderno, quando exagerado, tem uma sombra, o pós-moderno, quando exagerado, também traz sombras. Se o emocional virar um sentimentaloide, né, de que, eu não estou sentindo que eu vou fazer, então eu não vou fazer. Não estou sentindo que é para eu ir na igreja hoje, não vou. Sabe, umas coisas assim, babaca. Quando se torna, ao invés de dinâmico, né, se torna inconstante e inseguro para qualquer coisa. Nada para em pé. Porque vacila tanto, muda tanto, que as coisas perdem o mínimo de estrutura. Quando o abstrato e o virtual se tornam um lunático. Não é que a pessoa é virtual, é abstrato, sabe lidar sem pegar. É que a pessoa realmente perdeu o pé, tirou o pé do chão e está com a cabeça na lua. Ela não consegue mais voltar, e aí, né, eu lembro de um caso, de um casal que começou a jogar aquele Second Life, e a esposa não conseguiu voltar para a vida, porque lá no Second Life, no jogo, ela tinha a riqueza que ela queria, o corpo que ela queria, o marido que ela queria, e aí aquela vida que ela criou lá nesse jogo, Second Life, era a vida que ela queria. Ela não conseguia mais viver a vida normal que ela queria. Né? Ficou lunática. A pessoa se torna irresponsável, porque se tudo é da comunidade, não tem nada do indivíduo, então eu também não assumo nenhuma tarefa, não assumo nenhuma responsabilidade. Né? Então esse é um problema, é uma sombra do pós-moderno. Né? Quando o complexo se torna caótico. Não é que você faz as coisas em curvas ou em retas do jeito que você quer. É que você deixa as coisas acontecerem e virar aquela bagunça e ninguém acha nada ali. Aí não sai em lugar nenhum, não dá em nada. Né? A imagem que comunica, que é boa, olha ali, eu botei uma imagem ali para colocar o ímã dele. Porque a imagem fica mais na cabeça da gente do que só a palavra, entende? Isso é próprio do pós-moderno. Mas você usa a imagem para tornar tudo fútil. Né? Aí se tornam imagens mentirosas, como eu já brinquei aqui, né? A respeito de pessoas que não são aquelas que estão na foto do perfil. O instinto, né, que você pega e faz, você quer virar selvagem, você não obedece a lógica nenhuma, então você parece um bicho, né?
Então, pensa isso no relacionamento. A pessoa que fica com qualquer um, né? Que quer fazer sexo, não importa com quem. Olha que doideira. É isso que gera, né? Esse mundo que está aí. O apreço à arte, ao sentimento, se torna um gosto pela superstição. Então, é uma comunidade que, quando exagera isso, ela acredita em horóscopo, acredita em duende, aí vai, qualquer coisa desse tipo. E ao invés de cooperar, ela fica indecisa, porque ela também não consegue acrescentar nada dela mesma. Ao invés de feminino e espiritual, ela se torna frágil e promíscua, né? E ao invés de profeta, ela se torna religiosa, porque quer levar tudo para o lado espiritual, mas que nada explica nada e tal, e aí vira aquele troço que sai abraçando a árvore por aí, sem mais nem menos. Então, essa sombra também afasta de Deus. Portanto, o ser humano, seja ele moderno, seja ele pós-moderno, ele precisa se aproximar de Cristo para ser a imagem de Deus. Nós somos uma geração muito doida, porque a gente nasceu no modernismo, na modernidade, aliás, e nós estamos vivendo já no início da pós-modernidade. Uma geração muito doida. E a gente tem que conviver com essas duas gerações. Eu não estou só falando de pais e filhos, embora isso também aconteça, mas eu falo isso mesmo com cabeças diferentes, porque tem algumas pessoas de mais idade que já têm a cabeça pós-moderna e algumas pessoas mais jovens que ainda têm a cabeça moderna, porque é uma mudança geracional muito grande, não é só uma mudança assim de A para B, sabe? É uma coisa que vem transformando. A gente está saindo da modernidade e entrando na pós-modernidade, de forma muito forte. Mas essa mudança tem assustado a igreja. Eu conheço alguns grandes homens de Deus que se arrepiam todo, que ficam loucos quando pensam na pós-modernidade. Acabou o mundo. Não tem mais, eles não conseguem conceber um cristianismo pós-moderno. Eles não conseguem entender como a igreja pode abraçar alguém sem aquela certeza de que a Bíblia é verdade absoluta. E ela falou e eu tenho que obedecer. Sabe assim? Vocês entendem o que eu estou falando? Claro que a gente tem que obedecer, gente. Mas o que eu estou querendo dizer é que a cabeça da pessoa que acabou de chegar lá agora na igreja, está fazendo descubra, está se batizando e tal, essa pessoa está com a cabeça pós-moderna. Esse jovem está chegando, tá com a formação pós-moderna. Ele chega, ele não sabe definir nem a sexualidade dele. Botaram até isso em questão. Chamar o amigo de amigue, porque não pode ser amigo, amiga, não sei o quê. Aí cria até termos para poder... né? O Atos está rindo, já viu isso, né? Não é ou não é? Estou falando bobagem? Meus amigos estão aqui. Né? Gente, tem que rir para não chorar, gente. Não. Pois é, por isso que eu falo. Só que é o seguinte, como eu falei, conheço pessoas muito de Deus que arrepiam, que falam assim, não tem jeito, essas pessoas não têm lugar para elas na igreja, sabe assim? Não tem como eu pregar para essas pessoas sem levar elas para o modernismo primeiro. Não, gente, não é isso não. Tem coisa boa na pós-modernidade, sem a sua sombra, que reflete a imagem de Deus. É bom o dinamismo. É bom o apreço pela imagem. É bom a cooperação. É bom a pessoa se abrir ao espírito. Entendeu? Eles têm muito mais facilidade em lidar com o sobrenatural do que o moderno, que é racional. Não vem com esse trem de pôr ainda aqui. Não, pelo amor de Deus. Não, esse trem... Não. São conflitos diferentes, são cabeças diferentes. Mas ambas são imagem de Deus e devem ser trabalhadas para se aproximar do modelo que é Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. Então é assim que tudo se resolve. Porque quando nós decoramos João 3,16, nós nos esquecemos de decorar 1 João 3,16. Quem quer ler para mim? 1 João 3,16, por favor. Porque João 3,16 eu não vou pedir para ler, porque todo mundo sabe, que é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Ok? É o amor de Deus, através de Cristo, por nós. Agora leia 1 João 3,16, por favor. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos, assim como Cristo deu a sua vida por nós. Então, assim como Deus amou o mundo de tal maneira que deu Cristo, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna, Deus também amou o mundo de tal maneira que deu a nós, para que todo aquele que crê em Cristo tenha vida eterna. Será que a gente ama o pós-moderno, mesmo sendo moderno? Ou será que a gente ama o moderno, mesmo sendo pós-moderno? O que eu quero dizer é assim, será que nós estamos prontos para receber essa geração? Estamos prontos para receber esse pessoal e amar? E convertê-los a Cristo, não a mente grega que a gente tem. O que eu quero dizer? Houve um trabalho grande no início da igreja, porque muitos queriam converter os novos cristãos ao judaísmo e não ao cristianismo. E, às vezes, há muitos que querem converter os novos cristãos ao modernismo e não ao cristianismo. Não é isso. Lembre-se, o modernismo tem muitas sombras. Há um egoísmo, há uma violência, há uma série de problemas de individualismo exagerado, de racionalidade fria, de falta de fé, de incredulidade no modernismo que não combinam com Cristo. Assim como há muitas coisas que não combinam com Cristo também no pós-modernismo. Então a gente tem que limpar essas coisas do homem e trazer tudo para Cristo. Porque o Salmo 8, eu estou acabando, para a gente poder conversar um pouquinho, não tem um tempinho. O Salmo 8 diz assim, é um salmo de Davi, que é uma canção feita ao regente do coro, né? Por isso que eu digo que é uma canção, com a melodia, inclusive foi registrada qual que era a melodia. Pena que não tinha gravador na época, né? Para a gente poder cantar exatamente na melodia que foi dada, de Os Lagares, né? Mas que diz o seguinte, ó Javé, Javé nosso, né? Senhor, Senhor nosso, a tua grandeza é vista e conhecida no mundo inteiro. O louvor dado a ti chega até o céu e é cantado pelas crianças e até pelas criancinhas de colo. Tu construíste uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para acabar com todos os que te desafiam. Quando eu olho para o céu que tu criaste, para a lua, para as estrelas que puseste nos seus lugares, o que é um simples ser humano para que penses nele? O que é um ser mortal para que te preocupes com ele? No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo e lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste, tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele, as ovelhas, os gatos, os animais selvagens, os pássaros, os peixes e todos os seres que se movem no mar. Ó Senhor, nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. É o ser humano, imagem de Deus. Amém? Pessoa única, filho de Deus. Não é o moderno e não é o pós-moderno. É isso que eu queria falar e agora abrir para vocês fazerem os comentários de vocês.